Cara, eu tava lendo Kimetsu no Yaiba. É, e eu achei interessante essas falas. Olha aqui, ó. Se alimenta de carne humana, eles matam os seres humanos, e assim consomem a carne para adquirir energia. Ainda não se tem o conhecimento de como nasceram, de onde vieram, enfim. É, vamos lá. Possuem grande poder físico e, mesmo quando são feridos, são capazes de se auto-regenerar imediatamente. Se o corpo é mutilado, continuam se regenerando, tá? Se você arrancar o braço dele fora, ele se regenera, né? Basicamente isso. Ele se regenera, olha aqui, ó. Possuem grande poder físico e, mesmo quando são feridos, são capazes de se auto-regenerar, né? São capazes de fazer um braço inteiro crescer do absoluto nada. É basicamente isso. Enfim, e tipo, é, olha aqui, a parte do corpo são arrancadas, continuam funcionando, é, pois de alguma forma continuam conectadas ao corpo. Eles são capazes de fazer crescer novamente novos braços e pernas, menos a cabeça quando é cortada por Nichirin, né? Enfim, ou a luz do sol. Mas tipo, eu achei isso muito interessante. Já em contraste ao ser humano, enfim, caçadores de demônios lutam com a sua carne e seu sangue contra os demônios. Por serem humanos, os ferimentos se recuperam lentamente. E se sofrerem alguma mutilação, não irá se regenerar. Mesmo assim, continuam lutando contra os demônios pelo bem da humanidade. É basicamente, é basicamente isso. É tipo, qual explicação científica eu poderia tirar disso? Vamos lá. Demônios de Kimetsu não curam feridas por mágica. O que eles fazem é usar a energia vital obtida a partir da carne de humanos para reconstruir suas células em altíssima velocidade. Enfim, o sangue humano ele fornece energia. Enfim, o sangue de Muzan precisa ser fortalecido com é, a carne humana. Enfim, o sangue de Kibutsuji contém substâncias que alteram o metabolismo do corpo e da capacidade de multiplicação de células controladas. Quando um demônio perde um membro, ele reconstrói o tecido usando essa energia acumulada. Quanto mais carne ele consome, mais energia ele tem para se regenerar. Em termos biológicos, é como se ele tivesse metabolismo e regeneração celular infinitamente acelerados. Enfim, é mutação sobrenatural isso, mas com uma lógica interna. Enfim, mas tipo, olha o que ele fala aqui, ó. Olha aqui, ó. A parte vital dos demônios é o pescoço. Enfim, se uma espada normal cortasse o pescoço, não irá morrer. Mas se as espadas de Nichirin especiais forem usadas, eles não vão conseguir regenerar a cabeça, tá? Se a cabeça dele for decapitado com uma espada de Nichirin, ele não consegue regenerar. Enfim, tipo, a única forma de um demônio morrer ou é por glicina, que eu já vou explicar, ou é arrancar na cabeça dele fora com a espada de Nichirin, ou é você segurando ele até o nascer do sol. Enfim, essas espadas é, são forjadas de material, de um minério que absorveu a luz solar e o sol é mortal para os demônios. A luz solar destrói as células demoníacas e literalmente queimam até a desintegração, né? Enfim, é, quando a espada especial corta o pescoço, essa energia celular continua na lâmina e impede a regeneração, aniquilando o núcleo vital demoníaco. Então, misturando aqui biologia com ficção, enfim. É, olha aqui, ó. Bora ver aqui. Olha o que a Makumo fala. É, Makuma é uma garota diferente de todas as outras. Suas palavras são enigmas atrás de enigmas. Respiração concentrada é a aceleração do sangue em sua corrente sanguínea e do batimento do coração. Dessa maneira, a temperatura do seu corpo vai aumentar. Você será capaz de manter a forma humana e poder ser poderoso como um demônio. Você tem
que é aumentar a capacidade do seu pulmão. Quando o seu sangue, quando o seu sangue é acelerado, o que acontece aqui? Peraí, quando o seu sangue é acelerado, os seus ossos e músculos entram no modo de pânico. E quando o seu sangue ferve, você ficará mais forte. E, e permite que a máxima de... Peraí. Você tem que aumentar a capacidade de seu pulmão. E, e permitir que a máxima quantidade de ar... E permitir que a máxima quantidade de ar passe, enfim, para a sua corrente sanguínea, né? Que o máximo de ar consiga entrar na sua corrente sanguínea. Basicamente isso, cara. Explicação eu tiro disso. A respiração concentrada é uma técnica que amplifica o corpo humano ao máximo usando o controle da respiração e circulação. A macumba explica, é uma aceleração do sangue, sua corrente sanguínea e da batida do coração. Aumenta o oxigênio no sangue, eleva a temperatura corporal e acelera o batimento cardíaco. Faz com que músculos, ossos e sentidos funcionem além do humanos, né? Em termos biológicos, é como se o corpo entrasse no modo de superadrenalina constante. O corpo entra no modo de combate perfeito, semelhante ao modo de pânico, só que controlado. Por isso, Tanger e outros caçadores podem reagir e lutar próximo a um demônio, mesmo sem regenerar como eles. Enfim, e tem outra coisa muito interessante, olha aqui, ó. Pera aí. Não, isso daqui não. No, no começo, ele me disse que a espada poderia se quebrar facilmente. Você deve oscilar junto com ela. Enquanto a força do golpe na espada na espada é vertical, a força do golpe na horizontal é fraca. Quando uma espada for usada, enfim, a posição da lâmina e a direção que você aplica para balançar deve ser a mesma. Enfim, o que eu tiro disso? Pera aí, deixa eu ler isso daqui de novo. Então, eu dei uma lida aqui. Então, o único daqui ensina que a força aplicada e o ângulo da espada são cruciais. O golpe vertical é forte, mas pode quebrar a lâmina se o impacto for concentrado. E, tipo, pode até ser forte, ser concentrado, né? Mas, tipo, pode... o impacto... o impacto incorreto pode quebrar a espada. O caçador deve oscilar junto com a espada, ou se mover em harmonia com a espada. Enfim, distribuir a força no movimento evita a fratura da lâmina e aumenta o poder do corte. Em resumo, o guerreiro e a espada se tornam um só, né? Enfim, tem isso daqui também, ó. Olha aqui, não, isso daqui não. Aqui não, olha aqui, ó. Obrigado a todos por se juntar à seleção final nesta noite. Existe um monte de demônios mantidos em cativeiro nessa montanha, trazido de volta pelos caçadores de demônios. Eles são incapazes de sair. Por que os demônios não conseguem sair? O que eles fazem? Para testar os novos caçadores, eles pegam um montão de demônio e trancam ali, no local ali, na seleção final. E tipo, se os caçadores saírem dali vivos, é porque eles são fortes bastante para ser caçador. Enfim. Existem flor de glicínia. Existe um monte de demônio preso ali, né? Enfim, a glicínia floresce no todo. E tipo, as árvores de glicínia que cercam ali, aquele local ali, é tóxico para demônios. O aroma e o pólen funcionam como veneno paralisante. Algo parecido com uma alergia extrema, que impede que os demônios atravessem as árvores onde as flores estão em plena floração, entendeu? E não conseguem passar dali. A flor de glicínia não deixa eles passarem, né? Porque é tóxico para eles. O simples fato deles se aproximarem já é tóxico, entendeu? O topo e o sopé da montanha estão cercados por glicínias que florescem no todo, né? E os demônios ficam presos dentro dessa montanha, incapazes de sair. Mas humanos podem sair e entrar. Enfim, o local se torna uma arena de teste. Tu pega um montão de caçadores jovens. Ó, seguinte, se você entrar nessa montanha aqui, cercado de glicínia, vai ter um montão de demônio ali dentro. Se vocês entrarem ali dentro e saírem vivos, vocês estão prontos para serem caçadores. É basicamente isso. É a seleção final. Para provar se os aprendizes conseguem sobreviver e matar demônios. Se você é um aprendiz
E na seleção final não sai viva porque você era fraco e você é um rei de toda forma. Enfim, olha isso daqui, ó. Olha aqui um demônio que estava na seleção final. Olha aqui, ó. Eu estou preso aqui há 47 anos. Um demônio estava preso ali há 47 anos. Ele estava preso ali há 47 anos. Enfim, não dá pra sair dali. Foi durante o período, durante a era Kayle. E olha que interessante, peraí. Se você for ver essa imagem aqui, o que você tira disso? Olha aqui. A história principal se passa no início da Era Taisho, de 1912 a 1926. É o período logo depois da Era Meiji, de 1866 a 1912, quando o Japão começou a se modernizar, trem, eletricidade, arma de fogo, roupas ocidentais, mas tinha muitos costumes e paisagens tradicionais do Japão feudal. Por isso, no mangá anime, você vê uma mistura de espada e tecnologia nova, como trens, telégrafos. O Tanjiro viveu nessa transição. E o Demônio das Mãos fala durante a seleção final. Ele diz: já se passaram 47 anos desde que me prenderam aqui. Então, se a seleção final se passa em 1915, início da Era Taisho, isso significa que o demônio foi capturado e preso ali em 1868, no final da Era Edo, entendeu? Ou começo da Era Meiji. Isso mostra que aquele demônio antigo, ele sobreviveu por quase meio século comendo caçadores jovens que entravam ali dentro para testar sua força, mas a glicina impedia ele de sair. É basicamente isso. Algo muito interessante é que eles usam corvos para a comunicação dos caçadores, mas enfim, isso fica para outra história. Que Jesus Cristo abençoe a vida de vocês.